Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Fala o Vinícius Neiva, aqui Schauer e da Daniela Quirino. Então, o pessoal que a gente está cuidando aí de todo esse assunto do Conviva. E hoje é para a gente fazer um bate-papo com vocês rápido sobre o assunto talvez mais quente do momento, que são a proibição do uso de celulares na escola, né? Eu acho que o objetivo dessa live ela está organizada basicamente em dois momentos. No primeiro momento eu vou só fazer essa abertura, e aí depois eu chamo a Priscila para participar, e a Dani vai trazer vários detalhes para vocês de como é que vai funcionar. Então, depois o governo federal publica uma lei federal, e a grande diferença de uma lei para outra é simplesmente o local onde que o celular vai ficar. Então, a lei do Estado, ela estabelece que tem que ficar num local inacessível. E existe uma necessidade de uma regulamentação que a gente optou nesse primeiro momento soltar uma orientação para as escolas, para que a gente pudesse avaliar nesses primeiros meses como é que essa dinâmica vai funcionar para que a gente faça uma regulamentação. Isso. Acompanhando também que o governo federal informou para a gente essa semana que eles também vão abrir aí toda uma discussão para sair um decreto presidencial. Então a ideia hoje dessa conversa é explicar para vocês os detalhes do comunicado, do que a gente soltou para vocês e a gente poder bater um papo sobre isso. Eu acho que tem três premissas importantes dentro desse comunicado. A primeira premissa é que, no nosso entendimento, a gente não deve sobrecarregar o professor de sala. A responsabilidade seja compartilhada pelo trio gestor e pelo professor de convivência. Então, vocês vão ver ao documento que é uma premissa principal disso. A gente não quer que o professor, que a gente dá mais esse encargo para o professor, porque a gente entende que o professor ele tem que estar muito mais conectado dentro da sala de aula em poder transmitir o conhecimento, conduzir esse processo de aprendizagem. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que a gente traz é a necessidade fundamental de vocês de conscientização. Essa lei de celular, ela precisa de um tripé para ela ser efetiva, entre a escola, os profissionais da escola, os pais, aí a família, os alunos. Todos têm que estar em conjunto para poder essa lei ser efetiva. Qual que é o principal objetivo dessa lei? Que os meninos, de fato, eles estejam mais focados dentro do conteúdo e que eles desenvolvam competências socioemocionais, em diversos estudos mostrando do impacto do celular negativamente no desenvolvimento dessas competências socioemocionais e no foco deles dentro do aprendizado. Então tem lá geração ansiosa, entre vários outros níveis que podem ser amplamente consultados aí para você. Então, para a gente, a conscientização é a chave, é o principal ponto nesse momento de volta às aulas. E eu acho que é aqui que a gente tem que concentrar grande parte desse bate-papo que a gente vai ter aí com a Dani depois passando para vocês. Por que a conscientização? Tá? A conscientização que a gente quer que em algum momento vocês, nesse aulas, esclareçam aos alunos o porquê da medida, qual o impacto positivo que isso gera. A gente já está vendo em algumas iniciativas que adotaram essa proibição, que rapidamente os alunos se acostumam e até gostam no futuro. Então a gente diz que talvez essas primeiras 3 semanas vão ser semanas um pouco mais complexas, vai precisar de uma atuação um pouco mais intensa de vocês, e essa conscientização é super importante. Conscientização dos alunos, conscientização dos pais e das famílias e conscientização também dos profissionais da escola. Porque não faz sentido os alunos estar proibidos e os profissionais da escola também estar usando o celular o tempo inteiro. Então essa é a segunda premissa que a gente tem. E a terceira premissa é uma parte mais operacional de inacessibilidade, deixar o equipamento inacessível. Tá? Então, o que a gente tem? Como a gente tem toda uma necessidade para fins pedagógicos, que ambas as leis permitem o uso para fins pedagógicos, então pode ser que você vai fazer uma tarefa ali no Khan Academy ou no Elefante Letrado ou em alguma outra plataforma, o professor quer utilizar o recurso ali de sala para poder um recurso pedagógico para que os alunos possam estarem estimulados dentro de sala de aula, isso é permitido.
O grande ponto é o que a gente considera puro e inacessível. Então, se o professor tem essa programação, ele pode orientar, dizendo, ó, gente, trago, mas deixa dentro da mochila. Eu sei que isso é ruim, eu sei que isso não seria um lugar acessível, mas ele está ali aguardando para poder utilizar no momento adequado para fins pedagógicos. Caso seja identificado, é importante que o profissional orientador de convivência traga, converse com esse aluno, se o professor identificar, ele chama a equipe gestora junto com o profissional, ou um dos 3, dos 4, para que ele possa conversar com o aluno, explicar tudo mais e gerar essa conscientização até que a gente chega e vai tendo gradativamente um pouco do endurecimento. Então, eu acho que o mais importante, gente, nesse momento, é a gente ter a consciência clara de que é um esforço conjunto entre escola, família e alunos, e que o nosso principal papel é um papel de orientação e um papel de conscientização de todos para que essa política pública seja bem efetiva. A gente está bem consciente, bem convicto de que isso, num pouco curto espaço de tempo, vai trazer benefícios grandiosos para os nossos alunos, inclusive para os professores, para toda a comunidade escolar. Então, eu queria passar a palavra aqui para a Dani e para a Beth, dizer para vocês que a gente está muito feliz com esse retorno de volta às aulas. A gente se dedicou com muitas iniciativas, tem muitas novidades boas para vocês, mandamos uma carta de boas-vindas. Então, a gente queria dizer o tanto que a gente está feliz de estar com vocês novamente e desejar a todos vocês um ano iluminado e sem celular. Obrigado, gente. Ótimo dia. Meninas, obrigada, vocês, Pri. Obrigada. Eu queria só, antes de passar para a Dani, falar algumas palavras. Para mim, a gente está passando por um período de adaptação, tanto vocês como nós, em relação ao que vai ser aplicado dentro das escolas. Então, tudo que vocês puderem trazer para a gente de retorno é muito importante sobre o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, essas primeiras semanas vão ser de adaptação para vocês, mas também para nós, assim como para todas as escolas do Brasil. Então, a ajuda de vocês que estão na ponta é muito importante para a gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E por essa razão a gente fez uma orientação e não uma resolução, para que a gente possa entender o que realmente vai funcionar e depois, se for o caso, fazer uma resolução ou adotar o decreto federal, né, que vai ser feito. Então, vou passar a palavra para a Dani, que ela vai falar um pouquinho mais dos detalhes. Bom dia a todos e todas. Eu vou pedir para a produção soltar a primeira tela aqui para a gente. Acho que o mais importante já foi dito aqui pelo Vinícius e pela Beth, que é o seguinte: a primeira orientação é não traga o celular, né, que fica mais fácil. A gente tem estudos que comprovam e a gente sabe que para os pais também pode ser que traga algum desconforto por ele achar que não vai estar com controle sobre o filho o tempo todo. É desconfortante também para o professor, porque talvez eles achem que esse aluno vai ficar um pouco mais arredio, um pouco mais agressivo, um pouco mais ansioso. E sim, gente, isso pode acontecer. A gente vai ter que ir se adaptando, fazendo esse desmame desse aparelho, desse celular, e isso nós todos, enquanto sociedade, para facilitar a aprendizagem. Existem estudos aí que comprovam, vocês são melhores que a gente para definir isso, vocês têm essa informação, que comprova que melhora a atenção e, consequentemente, melhora o nível e a qualidade da aprendizagem. Então, para facilitar, a gente compilou aqui nesses slides alguns pontos importantes do que esse documento orientador traz. E uma das grandes dúvidas de vocês é: pode ou não na mochila, né? E aí o Vinícius já trouxe aqui no início da fala, mas a gente quer convencionar com vocês alguns processos para facilitar. Então, qual é o papel da escola? Primeiro, conscientizar, acolher e desencorajar o uso. Olha, você vai ficar aqui 4 ou 5 horas e você não vai poder utilizar o seu celular. Não traga. Porque se você trouxer e você sentir que ele está vibrando, trouxer e ver que a luzinha está acendendo, você vai ficar ansioso, porque você vai querer olhar e não vai poder pegar. Qual é o papel da equipe gestora e do POC bem nesse início de aula e nesse início de novo modelo de uso desse celular, que no caso para fins pedagógicos, quando identificado pelo professor. O papel da gestão e do POC também nessas primeiras semanas de aula, conversem, façam rodas de conversa, palestra, chamem os pais para conversar, expliquem o porquê dessa ação, qual é o benefício que ele vai ter. Faz mais sentido quando ele passa a entender o porquê. Então, o papel da equipe gestora, toda ela, supervisor, PEC, diretor,
o POC, enquanto professor orientador de convivência, é fazer essa conscientização já nas primeiras semanas de aula. Porque vai ficar mais fácil. A gente sabe que vai ser um início mais tumultuado, e vai ser mesmo, é algo novo que eles não estão esperando, mas a gente tem que ser firme e garantir que eles entendam o porquê desse processo. Tá? É responsabilidade do estudante, se ele estiver com celular, se o pai pede para que ele esteja por uma questão de deslocamento, se ele pega condução, enfim, existem várias possibilidades, né, vários motivos, ele precisa deixar em um local inacessível. O que significa um local inacessível, pessoal? Não mexer. A gente sabe que a mochila é um local acessível, mas ela se torna inacessível a partir do momento que ele coloca o celular dentro dela e não mexe. Então, é um local para acesso, para não acesso, né? Um local inacessível. E também a responsabilidade do estudante, danos e extravios, conforme está regulamentado na lei. O que é a responsabilidade da escola? Um local de armazenamento, tanto por uma questão de régua pedagógica, e a gente já vai falar sobre isso mais à frente, quando o estudante for pego com o celular na mão, qual é o procedimento a ser feito, e um deles, dentro dessa evolução de procedimentos, é o local colocar o celular armazenado em um outro local de posse do responsável pela escola, né? Da liderança responsável. Então, a escola precisa deixar um local de armazenamento, que pode ser um armário, pode ser uma caixa grande, ela precisa disponibilizar um local de armazenamento, tá? É permitido durante a utilização pedagógica, a depender da avaliação do professor, mas quando necessário utilizar, lembrar que essas notificações precisam ser desativadas. Então, sinalzinho de notificação, desativa, porque isso vai tirar a atenção do seu estudante. Em especial, depois desse primeiro momento, que a gente começa a fazer esse desmame, se ele já está desabituado, já está mais tranquilo, se a gente volta, é quase como se tivesse uma recaída. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse uso em decorrência das notificações. E é obrigado, após o período escolar, após o horário escolar, a devolução desse celular, no caso dos celulares armazenados em algum ambiente. Tá bom? Pode passar para o próximo, produção, por favor. Também é de extrema importância a comunicação com os pais e os responsáveis. De todas as maneiras, comunicar que a gente que tem essa lei, que ele tem que incentivar o filho dele a não levar, mas se o pai insistir e fazê-lo entender como que vai funcionar. Também disponibilizar para o pai todos os canais de comunicação com a escola, porque percebam, aquele pai estava até ontem acostumado a mandar uma mensagem para o filho e o filho responder de imediato. Às vezes o pai não tinha nem consciência de fazer isso durante o período de aula, o que atrapalha o próprio filho, mas alguns pais de fato não têm essa consciência. Mas vamos lá. Aí ele fica sem esse canal de comunicação. Então, para que a gente acalme também os nossos pais, e por isso a importância de já no início da semana, né, Beth, essas reuniões com os pais, para que eles também fiquem mais tranquilos. Então, como que eu falo com a escola? Por e-mail, por telefone, por grupo de WhatsApp, por grupo de aquele outro aplicativo, Telegram, por todos os aplicativos. E aí é importante, e a gente sabe que às vezes é super difícil, termos a responsabilidade de atender e retornar. Porque também não adianta o pai fazer contato com a escola e essa escola não dar o retorno. O pai vai ficar ansioso, o pai vai ficar nervoso, e isso pode gerar problemas futuros. Então, em especial, logo no início dessa transição do sem celular, escola livre de celular, é ficar bem atento a essa comunicação com os pais, tanto da escola para os pais, quando os pais solicitarem a escola também. Se for preciso retirar o celular do estudante, porque pela régua pedagógica ele descumpriu o não acesso, é preciso que a gente tenha um termo de entrega e devolução, que pode ser aquele livro de protocolo que vocês têm aí na secretaria da escola de vocês. Simples. Relata no livro do protocolo a situação do celular, o estudante assina e quando retirar ele assina também, tá? Nós vamos preparar, já está em vias de enviar para você, um kit de um material digital, não é material de sala de aula, tá, pessoal? É um material que vocês poderão imprimir
e esse material é para divulgação nas escolas. Então, a gente tem material voltado para a linguagem do estudante, explicando pro estudante, que serão fixados nos lugares comuns e também nas salas de aula. Poderão ser fixados nesses locais. Então, vocês terão de posse desse material, poderão imprimir e colocar para ajudar a facilitação. Também tem a comunicação com os responsáveis. Então, onde ela vai ficar? Vocês podem mandar nos grupos de WhatsApp, podem colocar no painel de avisos, dentro da secretaria, na sala de espera, onde vocês acharem que é conveniente. Agora, a gente se preocupou, enquanto secretaria, de fazer uma comunicação voltada para cada público específico. Certo, Rafa? A Rafa ficou responsável por ficar nessa frente da comunicação. E aí, para vocês, trio gestor, PEC, POC, que são responsáveis pela inclusão das ocorrências no aplicativo Conviva, eu peço a vocês que o façam, tá? Lá tem uso indevido de material eletrônico, se não me engano é essa nomenclatura que está lá. É importante para que a gente consiga mapear. Isso não prejudica a escola, não deixa a escola com pontuação acima ou abaixo. Não é esse o intuito. O intuito é que a gente possa mapear e pensar quais são as escolas que a gente precisa ter o maior cuidado. Fazer uma palestra, fazer uma visita, uma ação de conscientização, uma gincana. Então, o aplicativo Conviva, ele é uma bússola. Para a gente aqui na secretaria e para vocês também, para que vocês identifiquem onde estão os pontos de melhoria, se as ações realizadas ajudaram a aumentar ou diminuir esse índice. Então, por favor, a inserção no aplicativo Conviva é obrigatória. Precisei retirar o celular da Beth, porque a Beth não cumpriu com a regra, conversei com ela a primeira vez, e aí ela foi reincidente, eu retiro esse celular. O que vai acontecer? Fiz todo o procedimento, protocolei, a Beth está ciente com o celular em ambiente seguro, disponibilizado pela escola, o responsável vai lá no aplicativo Conviva e registra essa ocorrência. Não é opcional, pessoal, é obrigatório, para que a gente possa ter todas essas ações mapeadas e a gente possa agir, tá bom? E se necessário, se eu verifiquei que eu tirei esse celular e esse estudante ficou muito agitado, ele está muito rebelde, ele tem tido ações agressivas, se for necessário, a partir da avaliação de vocês, vocês podem encaminhar esse estudante para o acolhimento dos nossos psicólogos, que estão aí, que já trabalham com vocês. Tá bem? Querem complementar, meninas? Eu tô tranquila aqui. Tranquilo. Próximo, por favor, produção. E aí, para que nós não tenhamos muitas dificuldades, é importante, ou melhor, para que nós possamos diminuir as dificuldades que a gente sabe que existirão nesse primeiro momento, é importante as linhas de comunicação, distribuição dos materiais educativos, realização das ações e datas comemorativas relacionadas ao bem-estar digital, atividades pedagógicas integradas, acolhimento e apoio psicossocial e envolvimento da família. Promova o encontro com os responsáveis para explicar a importância das ações adotadas. A gente tem relatos de outros municípios, como Rio de Janeiro, que já vem fazendo essa medida para aproximadamente 6, 8 meses, tá? E eles relatam que no início, e isso é uma informação publicizada, vocês podem procurar na internet, que no início os estudantes ficaram muito agressivos, os adolescentes, né? Brigavam, batiam na mesa, discutiam, e a postura era sempre firme. Eu entendo como você está se sentindo, porque é meu direito, porque é o meu bem, eu entendo, mas existe uma regra de convivência dentro do ambiente em que você se encontra, e se você está aqui, você precisa cumprir com essa regra. E aí, os estudos, né, eles falam, o relato de experiência deles, é de que isso foi sendo acalmado à medida que os dias foram passando. E quais foram os benefícios identificados por ele? Dentre tantos, né, melhora na aprendizagem, na absorção do conhecimento, também na convivência, na socialização. Quadras de esporte que não eram mais utilizadas passaram a ser utilizadas com basquete, futebol. Meninas passaram a interagir de mais proximidade. Isso também acaba gerando mais conflito, gente, porque convivência demanda conflito, que não significa violência, significa simplesmente
o discordar de uma opinião. E isso fez com que eles tivessem que conversar mais, tivessem que se resolver mais. Então, novas habilidades foram sendo desenvolvidas a partir da convivência. Então, existem inúmeros benefícios que a retirada do celular promove para essa sociedade tão jovem que a gente tem e já tão conectada. Então, é isso que a gente precisa sensibilizar as famílias, aos estudantes, para que fique mais claro. E vocês vão perceber isso no passar dos dias. Eu sei que talvez a angústia de vocês seja assim, eu quero ver estar aqui na escola e segurar todo esse reboliço. A gente já passou por outros reboliços com outras temáticas. E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o papel de vocês é de extrema importância. Então é preciso ser firme e corajoso e manter, olha, existe um regramento. Toda a sociedade vive sobre um regramento. E o regramento da unidade escolar é esse. Então é importante que a gente tenha esse posicionamento e essa visão. Pode passar para o próximo, por favor? Quais são as exceções que a lei determina, tá? Isso está respaldado em lei. Então, estudantes da educação especial ou profissional, quando necessário, para assistência, para participação nas atividades escolares. Então, eu tenho um estudante de baixa visão e ele precisa do celular porque ele usa como aumento, por exemplo. Então, esse é só um dos muitos exemplos, tá? Necessidade comprovada de monitoramento ou atendimento a condições de saúde. Então, às vezes, a gente tem um estudante que tem um aplicativo no seu celular que apita quando seu índice glicêmico fica alterado. Situações de perigo, necessidade de força maior, conforme declarada pela equipe gestora. E, por fim, garantir acessibilidade, inclusão e direitos fundamentais do aluno. O uso autorizado poderá ser contínuo desde que comprovada a necessidade. Pode passar para o próximo, por favor? Ok, e quais são as medidas em caso de descumprimento? Então, isso aqui é super importante. O funcionário identifica o descumprimento e comunica à gestão escolar e ou POC. A gente sabe que não é toda escola que tem POC, tá? A gestão escolar ou POC chama o aluno e orienta sobre a nova legislação e como armazenar. Solicita o recolhimento do dispositivo e a assinatura do termo de entrega pelo aluno quando esse aluno não guarda esse equipamento. Desliga o dispositivo, coloque em modo silencioso e armazene no local apropriado. A gestão escolar registra a ocorrência no aplicativo Conviva como uso indevido de dispositivo eletrônico e no final do período escolar, esse gestor devolve o dispositivo e recolhe novamente a assinatura do aluno como respaldo de que ele devolveu. A gente está orientando aqui para fazer, por exemplo, no livro de protocolos, mas você tem autonomia para fazer no formato que vocês acharem que é necessário. Eu vou fazer um formulário, vou enrolar no aparelho, vou colocar um elásticozinho e vou guardar numa gaveta trancada? Pode ser também. Então, cada um faça como acha que fica mais fácil de manusear e de fazer a gestão dentro da sua unidade escolar, certo, Beth? Certo. Temos mais um, produção? E se a gente já fez isso e esse estudante é reincidente? Então, vamos lá. Na primeira reincidência, Rafa, você quer falar? Pode ser. Por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu ocupei aqui o lugar do Vinícius. Eu sou Ana Rafaela, trabalho no Conviva. Já tive algumas trocas com vocês sobre essa temática, né, da proibição dos celulares. Sobre a reincidência, a gente traz aqui alguns pontos que é mais no sentido de conscientizar e acolher, né? A gente entende que é uma legislação muito nova, então a gente vai primeiro trabalhar nesse ponto. O aluno reincidiu, teve o primeiro descumprimento, a Dani já falou muito bem o que acontece, mas dessa vez ele é pego novamente utilizando o dispositivo, a direção deve chamar, e ela vai fazer a mesma orientação que o POC ou o vice já fez anteriormente, mas ela vai dar uma nova orientação, vai conversar e também vai explicar como é que esse dispositivo deve ser armazenado. Nesse caso, a direção ela já vai fazer uma avaliação aí em conjunto com o vice-diretor, com o POC, sobre o perfil do estudante, né? Se trata de um caso de abstinência, se trata de casos de vício ou é outra situação. Então, se encaixando em uma dessas questões, já pode fazer o encaminhamento para o psicólogo. E aí vai ser muito importante vocês contarem com esse profissional na escola. A partir de 3 ocorrências, né, ele reincidiu novamente, a equipe gestora ela deve convocar os pais ou
responsável desse estudante. Os pais vão na escola e eles vão ser orientados a não permitir que o estudante leve novamente esse dispositivo eletrônico, se for o caso, né? Lembrando das especificidades que a Dani já comentou, temos estudantes que trabalham depois ou antes do horário escolar, que fazem outra atividade extracurricular e realmente precisam levar o celular. Então, assim, essas questões também devem ser levadas em consideração. Se os pais eles não comparecerem e não justificarem, e aqui entra a questão do conselho tutelar, né? A gente recebeu algumas dúvidas em relação a isso. Já é uma diretriz do Conviva acionar a rede protetiva, a gente sempre fala sobre isso, sobre manter um relacionamento próximo com esses atores da rede. Então, o caso dos pais ou responsáveis não comparecerem a essa reunião, não compareceu, já vai ser encaminhado. Não, tem toda uma questão. A direção pode entrar em contato, o pai vai justificar. A gente sabe que tem pais e responsáveis que não têm como ir à escola porque trabalham. Então, tudo isso deve ser observado. Mas, constatada aí uma questão realmente que o conselho deve ser acionado, existe uma questão além, uma questão de abandono, e aí também sendo sempre conversado com o psicólogo, esse conselho ele deve ser acionado sim. Além disso, a gestão ali em conjunto com o POC, que se une na escola com o psicólogo, também pode ver a necessidade de encaminhar para outros atores da rede protetiva, seja um CAPS, seja uma UBS, enfim, qualquer outro desses órgãos, eles também precisam ser acionados. Então, quanto às incidências, são essas. Eu queria aqui também deixar algumas informações, que eu até fiz umas anotações aqui, e a gente sempre fomenta e reconhece boas práticas, né? Eu conversei com a vice-diretora da escola, Luiz Gonzaga, na Diretoria de Ensino Campinas Leste, a vice se chama Elissandra, e ela já implementou um modelo de proibição de celulares na escola há 1 ano. Então, ela traz assim, várias experiências, eu acho que super vale a pena vocês fazerem essas trocas com outras escolas que já implementaram a proibição há um bom tempo, para saber quais foram as dificuldades, os desafios e como foi que eles conseguiram implementar essa política, né? Um outro ponto também, que já vou deixar aqui avisado, que a produção me alertou, esse material nós vamos disponibilizar para vocês, para que vocês também tenham assim, bem mais claro o fluxo e consigam ver aí em casa. Então é isso, Dani. Então, só para fazer o fechamento aqui, antes da Beth dar tchau para vocês, a gente sempre vai partir da conscientização. Então, encaminhar para o Conselho Tutelar, para a CAPES, para a UBS, é a última instância em si comprovado o abandono e a não participação dos pais, além de outros fatores que podem impulsionar essa necessidade. Então, é sempre a observância da conscientização, do acolhimento e do acompanhamento, tá? Não significa que se você perceber, você não vai acionar por medo, não, tem que fazer o que é preciso para o bem do estudante. Agora, antes de qualquer ação que é um pouco mais séria e talvez que fuja da nossa governabilidade posteriormente, a gente vai cuidar com o acolhimento, conscientização, para que eles possam entender. E a gente sabe que o caminho não vai ser fácil, pessoal, mas vocês têm todos os respaldos necessários para as ações que vocês precisam fazer. Tá bom? Então, agradeço muito, Beth. Eu queria só dizer a importância desses registros para a gente, a mais nesse começo de aplicação dessa orientação, para que isso vai ajudar que a gente entenda a quantidade de ocorrências que tem acontecido, se a gente precisa fazer um novo documento orientador com novas instruções em caso de ocorrências. Então, por favor, registrem as ocorrências que estão acontecendo no aplicativo Conviva, porque a gente vai monitorar muito de perto nessas primeiras semanas, primeiros meses da aplicação da orientação, tá bom? Então é isso, a gente conta com vocês que estão na ponta, que sabem melhor do que a gente que está sentado aqui, o que acontece dentro da sala